sou Mayra e estou dando continuidade ao nosso curso de Educação Tecnológica. Então, vamos estar falando aqui, dando continuidade, falando Educação e Tecnologia. A tecnologia educacional, ou seja, a tecnologia aliada e aplicada à aprendizagem pedagógica, é muito temática, muito discutida, antes mesmo da popularização do computador na década de 90. Esta temática vem sendo foco de estudo desde o início do século XX. Cirneiros, em 1999, em seu estudo sobre as novas tecnologias, em uma sala de aula, transcreve o trabalho de Larry Cuban, professor de educação na Stanford University, intitulado Professores e Máquinas. Eu coloquei ali a imagem do quadro negro, né, descrita com giz, e do retroprojetor. Então temos novas tecnologias e velhas que já são usadas há mais tempo. Mas o quadro com giz é uma tecnologia? Sim, não deixa de ser uma tecnologia. Mas hoje, com o computador, está vindo outras formas. O uso da tecnologia em sala de aula. Desde 1920, Cuban estudou a introdução do rádio, filme, TV e computador em escolas norte-americanas, abrangendo desde o início do século XX até meados da década de 80. Cirneiros, 1999, transcrevendo os estudos de Cuban, concluiu que o uso de artefatos na escola tem sido uma história de insucesso caracterizados por um ciclo de 4 ou 5 fases, que se inicia com pesquisas mostrando as vantagens educacionais do seu uso, complementadas com os discursos salientado e obsolência da escola. Após algum tempo para lançadas políticas públicas de introdução de nova tecnologia nos sistemas escolares, terminando pela doação limitada pelos professores sem ganhos acadêmicos realmente significativos, a desvalorização do professor. E a cada nova tecnologia inserida, novos estudos relatam prováveis causas do insucesso na inovação, tais como falta de recurso, resistência do professor, burocracia institucional, entre outros. Esses são os pontos negativos que estamos avançando para a melhoria. Cirneiros, 1999, parafrasear Cuban, nos mostra coisas interessantes, como um trecho de um discurso de Thomas Edison, inventor do telégrafo e gramofone e das lâmpadas elétricas, promovendo em 1913 que os livros didáticos, que também é uma tecnologia, se tornariam obsoletos nas escolas e prevendo que através de filmes seria possível ensinar qualquer ramo do conhecimento humano. Isso em 1913 ele já estava prevendo que isso iria acontecer e realmente em 2020 está acontecendo. Em 1922, Edison ainda afirmava que o filme está destinado a revolucionar nosso sistema educacional e em poucos anos suplantará em muitos, senão inteiramente, o uso de livro didático. Da mesma época, Cuban transcreve um poema do professor intitulado Antiquado. Vamos ver então o poema. Olha que interessante. O Sr. Edison nos diz que o rádio superará o professor. Já se pode aprender línguas pelas vitrolas e o filme dará movimento. Aquilo que o rádio não conseguir, professores passarão. Como passarão carros de bombeiro a cavalo e damas de cabelos longos. Talvez eles sejam mostrados em seus museus e a educação será pressionar de botões. Oxalá haja lugar para mim no painel de controle. Então era uma coisa fora do normal, né? A educação sendo pressionada por um botão. E é o que estava vindo acontecendo desde 1990, da revolução do computador, mas que agora em 2020, com a pandemia do coronavírus, isso teve um impacto muito maior, que as instituições escolares,
os professores, devido a esse momento que estamos vivendo, tiveram que se adequar de uma hora para outra ao ensino online e não ao presencial. Então, isso também fez nós caminharmos o que levaria anos foi feito em meses. Então, temos que ver também qual é o impacto que isso gera em nossa sociedade, em nosso mundo educacional. Em diferentes estudos e sobre as perspectivas de autores diferentes, como Penrose e Kuban, ambos autores estrangeiros, mas que tratam a inserção da tecnologia em ambos educacionais e suas implicações. Dentre muitos outros, Cineiro cita em seus estudos a um dominador comum, que mesmo com o deslumbramento do novo, o acesso às mais modernas tecnologias, isoladamente, e isto não faz com que as aulas fujam das metodologias convencionais, apenas as maquiam. É necessário que, em uma sala com computadores e professor treinados a utilizá-la, para que se dizer que a tecnologia pode ou não pode se revolucionar, auxiliar ou até mesmo difundir o ensino. Cisneiros, 1999, de acordo com seus estudos sobre as obras de Steyer e Kluck, onde está há vários anos, estuda a interação entre crianças e computadores. Cita: as possibilidades de usar esta coisa, o computador, pobremente são tão maiores quanto as chances de usá-lo bem, o que deixa pessoas como nós fundamentalmente otimistas quanto ao uso dos computadores, muito reticentes. Então temos que saber usar adequadamente, né? Não adianta simplesmente usar a tecnologia de uma má forma. Cisneiro, 1999, 2000 e 2004, enfatiza sobre a necessidade de uma reflexão crítica sobre as novas tecnologias. Um dos pontos mencionados em diversas publicações do autor é que a transferência didática postulada por alguns autores das novas tecnologias da educação, resultando de uma atitude de encantamento como novos objetivos técnicos e suas novas representações de realidade. Um exemplo será referido Canto da Sereia, apontado por Cisneiro, 2004, onde cita Perinault, que mesmo sendo cauteloso com a inclusão das novas tecnologias, escreveu que será ultrapassado pendurar 2 ou 3 mapas geográficos nas salas de aula, quanto telas elas dispuserem de um meio de projetar em tela imagem ao mesmo tamanho, ou equipar do local de trabalho com um monitor de vídeo. Assim, professores e alunos terão acesso a todos os mapas imagináveis políticos, físicos, econômicos, demográficos, com possibilidades ilimitadas de mudanças de escala e paisagem, a textos explicativos e animações, até imagens diretas de satélite, é o que temos hoje. Então, eu lembro que na minha época de ensino fundamental, o professor vinha, né, trazia da biblioteca o mapa mundial, o mapa do Brasil e lá ia explicando. Hoje já temos outras possibilidades trazidas pelas tecnologias. Isso já ficou ultrapassado, vir com os mapas embaixo do braço. Diante do texto transcorrido por Perinault, Cisneiro, 2004, aponta para outra possibilidade, pois a sugestão de Perinault implicaria de um gasto muito alto e talvez fosse impossível a implantação de tais sistemas na rede de ensino, por causa do baixo e precário custo que o nosso governo vem distribuindo nas instituições. O autor aponta para a possibilidade de integrar velhas e novas tecnologias do mesmo modo como ocorre na vida fora da escola, partindo do exemplo de Perinault e Cisneiro. Então, né, talvez mediar, não tem isso, mas tem aquilo. Vamos então ter uma aula mediante uma velha tecnologia e uma nova tecnologia.
indaga que se fossem colocados mapas pendurados em salas de aulas e nos corredores, mapas até mesmo confeccionados pelos próprios alunos, estes não aprenderiam da mesma forma, pois se tratado de um recurso barato e sempre disponível para visualização dos mesmos. Ao contrário do exemplo do outro autor, onde deveria ser montada uma estrutura e muitas vezes suscetível a falhas e a de visualização apenas por alguns minutos. Então, um autor diz uma coisa, o outro, dá outra visão. Eventuais atitudes de encantamento são compreensíveis com o tempo. O novo se familiariza esvaecendo-se e deslumbrando, né? O novo sempre tem aquela curiosidade, né, de todos, né? Então, é isso que queremos desencadear dos nossos alunos. Um olhar mais apurado supõe um equilíbrio entre novas tecnologias, ambientes naturais e tecnologias simples, que tendem a passar despercebidas devido à familiaridade ao fato de não serem novas, apesar da pedagogicamente subexploradas. Segundo Cisneiros, 1999, nossa utopia é sempre mudar a história futura para o melhor, é a utopia, que eu falei na aula passada, e não defendendo posições tradicionais. Utopia nada mais é do que um futuro melhor, um futuro fora da, né, temos uma projeção de um futuro em papel, aquele, né, no PPP, às vezes a gente, por exemplo, faz um projeto perfeito, de objetivos, resultados perfeitos, alunos bem formados, mas às vezes nesse ano não foi possível, mas sonhamos com um futuro perfeito. E é o que buscamos. Então isso é utopia. Que, né, é sempre mudar a história futura para o melhor. E não defendendo posições tradicionalistas ou contrárias às novas tecnologias na educação. O autor aponta para que as tecnologias, como mais de um elemento que poderiam contribuir para a melhoria de algumas atividades nas salas de aula, por outro lado, também não adota a postura do defensor das novas tecnologias na escola, que mostram as mazelas das escolas, deixando subentendido que nossos professores são avessos a mudanças. Este tipo de bidimensionais, deixando implícita para a aprendizagem, com objetivos concretos em tempos de espaços reais, está obsoleta. Então, temos que buscar e mudar. Muitos professores que eram contra mudanças, hoje já têm um olhar diferente. Então, é isso o nosso objetivo, porque a educação não pode parar e não pode ser neutra, ela tem que estar sempre se inovando, porque nosso mundo globalizado, capitalista, está sempre em constante mudança. Então a educação tem que se adequar a ele, à sociedade, se adequar ao novo mundo, à nova era em que estamos entrando. Então é isso, e professores tradicionais, pensem bem, reflitam, e vão ter que se submeter às mudanças.